Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Hoje eu quero estar pensando com os irmãos sobre a felicidade dos misericordiosos. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 10º verso. Entretanto, somente a exposição hoje do verso 7. Mas leiamos, então, do verso 1 ao verso 10º. Diz assim a palavra de Deus: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oremos mais uma vez. Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, venho diante de Ti, pedir misericórdia, pedir que o Senhor esteja comigo na exposição da Tua palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quer. E que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abre os nossos corações, nos dá entendimento da Tua palavra, para que, acima de tudo, nós venhamos colocá-la em prática. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, nós encontramos aqui o Sermão do Monte. Nele, Jesus vai falar sobre essas bem-aventuranças no início. Você vai encontrar Jesus falando, por exemplo, sobre a oração, como orar. A oração do Pai Nosso está nela. Nós vamos encontrar sobre o divórcio, recomendações sobre o jejum e demais assuntos de como o ser humano, de como o cristão deve viver neste mundo. Você pegando as 4 primeiras bem-aventuranças, você vai perceber que elas falam dos princípios internos, dos princípios do coração e da mente. Elas estão preocupadas com a forma como vemos a nós mesmos diante de Deus. As 4 últimas bem-aventuranças são manifestações exteriores das nossas atitudes. Aqueles que em pobreza de espírito reconhecem sua necessidade da misericórdia são levados a mostrar misericórdia para com os outros. Aqueles que choram sobre os seus pecados são levados à pureza de coração. Aqueles que são mansos serão pacificadores. E os que têm fome e sede de justiça estão dispostos a pagar o preço de ser perseguido por causa da justiça. E esse conceito de misericórdia nós encontramos em toda a Bíblia, desde a queda do homem. Mas o primeiro ponto, em primeiro lugar, nós devemos aprender que misericórdia não é ser complacente com muitas coisas erradas que existem no mundo. Vivemos uma época muito difícil. Muitos pensam que ser misericordioso é sorrir diante de uma transgressão, diante das desobediências às leis. Outros acham que o fato de ser misericórdia com alguém é motivo para que a mesma pessoa seja misericordiosa com você também. Ou seja, aquela ideia de misericórdia dada que é misericórdia recebida. Alguns vão achar que ser misericordioso é não punir, é não chamar a atenção daqueles que estão cometendo erros. Vivemos, por exemplo, numa sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais consumista, na qual até as boas ações elas são mostradas muitas vezes como um troféu,
E muitos vão escancarar essas boas ações, por exemplo, nas suas redes sociais, fazendo isso talvez como marketing, talvez para mostrar que está fazendo alguma coisa boa. Muitas hipocrisias. Vivemos num mundo, por exemplo, em que a felicidade, para muitos, está na posição social, no status. E muitos desses esnobam até os outros devido ao seu status, devido ao que tem. É o ser humano, cada vez mais pecador, cada vez querendo mostrar que é melhor do que o outro. E é isso que nós temos vivido, ostentação em cima de ostentação. Outro ponto que nós devemos perceber é que a misericórdia, ela não é uma disposição natural de cada pessoa. Muitos vão pensar que alguns nascem misericordiosos. Isso é um engano, porque o evangelho de Cristo, ele não vai se limitar a certos temperamentos. De acordo com o evangelho, ninguém tem qualquer vantagem sobre o outro. Romanos 3:23, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então essas disposições naturais jamais podem servir como base interpretativa para qualquer uma dessas bem-aventuranças. Feitas essas considerações iniciais, passamos agora a entender o que de fato é ser misericordioso. Verso 7, bem-aventurado os misericordiosos. Misericórdia é um senso de compaixão acompanhada com um desejo de aliviar a dor do outro. Misericórdia, por exemplo, é você ver uma pessoa sem alimento e dar comida a ela. É ver uma pessoa solitária e lhe oferecer o quê? Uma companhia. Não é simplesmente sentir a compaixão, mas mostrar de fato a compaixão. Não é ser simpatizante, mas é ajudar, é algo prático. Misericórdia é confortar, por exemplo, os enlutados, é dar amor aos rejeitados, perdão aos infratores. E perdoar é um ato de misericórdia. É, portanto, uma das mais belas virtudes que nós podemos encontrar. E Jesus está falando aqui num contexto romano, num contexto em que o povo judeu tinha uma outra concepção de misericórdia, uma misericórdia hipócrita de mostrar, falar algo e muitas vezes não fazer na prática, num contexto romano em que tudo era resolvido à base da força e que para os romanos, gregos romanos, a misericórdia era algo para que só os fracos tinham. Quem agia com misericórdia naquele contexto era fraco. Então é dentro desse contexto que Jesus está falando aos seus discípulos sobre a misericórdia. Então isso é misericórdia. Não é apenas sentir compaixão, mas é fazer algo pelo outro. E aí talvez você não possa, por exemplo, dar um carro para outra pessoa. Mas você pode, por exemplo, dar uma cesta básica. Talvez você não possa pagar a cirurgia de alguém que esteja precisando. Mas você talvez possa acompanhá-lo numa consulta. Quem sabe pagar até algum remédio para aquele tratamento. Talvez você não possa estar com alguém que esteja em solidão, por exemplo. Mas, no mínimo, você pode fazer uma ligação para essa pessoa, mandar uma mensagem no WhatsApp, no direct, para aqueles que têm o Instagram. Então, vocês têm diversas maneiras em que vocês podem agir com misericórdia. A misericórdia, ela deve ser acompanhada de atitudes. E Jesus foi esse grande exemplo de misericórdia para nós. Ele estendeu a mão, por exemplo, para curar os enfermos. Ele restaurou os aleijados. Ele deu vista aos cegos. Ele deu audição aos surdos. E até mesmo a vida aos mortos. Jesus, por exemplo, conversou com cobradores de impostos. Jesus conversou com prostitutas. Conversou com pessoas de classes rejeitadas pela sociedade da época. Jesus mostrou compaixão para com aquelas pessoas. Quando os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher adúltera, para ver se ele concordava ali com o apedrejamento, ele confrontou aqueles hipócritas
perguntando: aquele que estiver sem pecado entre vós, que atire a primeira pedra. Quando ninguém condenou aquela mulher, Jesus disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus chorou a tristeza dos seus companheiros solitários. Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro. Ele pegou as criancinhas em seus braços e abençoou. Quando os discípulos o confrontaram em relação às crianças, ele falou o quê? Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí eu te pergunto nesta noite, como você tem tratado os pecadores? Como você tem lidado com aquelas pessoas de classes inferiores, sejam elas pobres, sejam eles marginalizados, sejam elas ou eles prostitutas, prostitutos, enfim, como você tem lidado com esse tipo de povo? Como você tem lidado, por exemplo, com as crianças, com os solitários? Como você tem agido? Será que você tem seguido o exemplo de Jesus? Você vai ter um outro grande exemplo na Bíblia, que é a parábola do bom samaritano. Aquele homem de viagem, ele viu o pobre, o homem que havia caído, vítima de assaltantes, atravessou a estrada e foi ajudar aquela vítima que estava ali deitada. Outras pessoas já haviam passado por ali. Talvez essas pessoas tivessem sentido somente compaixão, sentido dó daquele. Mas o que é que ele faz? Ele vai lá e faz algo a mais. Ele coloca em prática. Ele age com misericórdia. Ele não somente ficou com dó da vítima, mas ajudou, cuidou dos ferimentos, levou o ferido para um lugar seguro, providenciou ainda a sua estadia na hospedaria. Percebem o exemplo do samaritano? Percebem o exemplo de Jesus, que não somente sentiu dó, mas fez algo a mais por essas pessoas? E aí nós perguntamos, então, o que significa ser misericordioso? E é isso, não é somente esse sentimento, como eu falei anteriormente, de compaixão, mas é também esse profundo desejo e até mesmo ação para ajudar aquela pessoa que está precisando. Essa misericórdia citada aqui por Jesus é um dom de Deus. E por natureza, nenhum homem que é mau, que é cruel, que é insensível, que é egoísta, que é incapaz, ele tem esse poder de exercer misericórdia. Você só consegue exercer de fato a verdadeira misericórdia se você nasceu de novo, se você tem um novo coração. Então, antes de ter um coração misericordioso, é isso que ajuda a você ter misericórdia, porque Deus é o Pai de misericórdia. Dele procede toda a misericórdia. Quando a exercemos a misericórdia, nós a fazemos em seu nome, por sua força e para a sua glória. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com essa promessa da bem-aventurança, que diz, porque alcançarão misericórdia. Porque muitas pessoas interpretam da seguinte maneira: se eu me mostrar misericordioso com alguém, com outras pessoas, então Deus terá misericórdia de mim, e se eu perdoar os outros, também serei perdoado. Não ganhamos a salvação por atos de misericórdias. Nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus. Pela graça, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, os atos de misericórdia que praticamos é porque um dia a misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso que nós temos boas ações. Por isso que nós ajudamos o próximo. Porque um dia a misericórdia de Deus nos alcançou. O próprio Paulo vai continuar na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10, vai falar o quê? Que somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Então nós praticaremos as boas obras, nós seremos misericordiosos, porque um dia essa graça e essa misericórdia de Deus nos alcançou. Então não é agindo com misericórdia que nós receberemos algo em troca de Deus, em relação, por exemplo, aqui à salvação. Em segundo lugar, essa recompensa da misericórdia não virá daqueles a quem ela foi ministrada, mas, como eu falei anteriormente, virá de Deus. Jesus, por exemplo, como eu já citei aqui, foi a pessoa mais misericordiosa que existiu. Jesus, por exemplo, não recebeu misericórdia algumas das pessoas a quem dispensou a sua misericórdia. Jesus não recebeu misericórdia de dois sistemas impiedosos, o romano e o judeu, que se uniram para matar Jesus, mesmo ele agindo sempre com misericórdia. Alguém misericordioso, por exemplo, age com amor, não querendo, como eu falei, algo em troca. Então, como pessoas salvas por Cristo, nossa misericórdia ela não deve ficar somente nas obras sociais, nas boas ações, e sim ser estendida para a pregação do Evangelho. Se eu fui alcançado por Cristo, nossa misericórdia deve se estender ao próximo. Eu devo ter compaixão daqueles que não têm a Jesus, daqueles que estão escravizados em seus pecados, em seus delitos. Devo ter compaixão e misericórdia dessas vidas. Devo lamentar a situação deles. Mas como a misericórdia não é só sentir dó, então eu devo o quê? Pregar o Evangelho de Cristo a todos eles. Querendo e entendendo que Deus tem poder para salvar quem Ele quer. Lembre-se, meus irmãos, dele na cruz. Aquele que jamais pecou, aquele que nunca prejudicou alguém, que veio anunciar a verdade, que veio buscar e levar o que estava perdido, mas mesmo pregado numa cruz e sofrendo ali agonias terríveis, o que foi que ele disse para aquelas pessoas que eram responsáveis pelo seu sofrimento? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Misericórdia. Estevão, por exemplo, mártir, também foi outro grande exemplo. Quando ele estava sendo apedrejado, o que foi que ele disse? Ora, ele clamou ali a Deus e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Sim, Estevão teve compaixão daquela gente. Estevão, assim como Jesus, mostrou-se misericordioso. E essa deve ser a condição de todo aquele que é um verdadeiro cristão, de todo aquele que um dia foi chamado por Jesus. Devemos sentir tristeza pelos pecados daqueles que estão escravizados. Devemos ter compaixão dessas vidas. Devemos estender a nossa misericórdia não somente com boas ações, não somente com atos bons, mas também com a pregação do Evangelho. E eu gostaria de concluir com os irmãos pedindo que vocês refletissem em algumas perguntas e em algumas colocações. Você já demonstrou compaixão pelo seu inimigo? Você já mostrou misericórdia pelo seu chefe não cristão, pelo seu vizinho, pelo seu familiar que ainda não tem a Cristo? Essas pessoas só são dignas de compaixão, de misericórdia. Continue, por exemplo, pensando nesta noite. Você tem mostrado misericórdia no seu casamento, no seu lar, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó? Você tem mostrado compaixão nessas situações e com essas pessoas? Você tem mostrado compaixão no seu ministério, para com aquele que trabalha com você, para o seu irmão em Cristo?
Você tem mostrado essa compaixão, essa misericórdia? Como você tem agido? Vira e mexe, eu sempre falo para minha esposa, para a Fernanda, nas nossas conversas, devido à correria, a gente entende do dia a dia, muitas vezes, do ministério, das coisas, e eu falo, Fernanda, se um dia você vê eu demonstrando falta de misericórdia com alguém, com algum irmão em Cristo, chama a minha atenção, fala comigo, me exorta, pode me chamar, eu estou te pedindo isso. Porque às vezes, na correria do dia a dia, nessa loucura dos nossos trabalhos, dos nossos ministérios, muitas vezes nós magoamos o nosso irmão, muitas vezes nós o tratamos somente ali como número, e nós não o sentimos compaixão e não entendemos muitas vezes a dor dele, o que ele está passando, e é muito perigoso isso. Então eu sempre falo, eu estou abrindo isso aqui para os irmãos, se um dia você me vê agindo assim, chama a minha atenção. Você tem todo o direito, como minha esposa, como minha melhor amiga, de chamar a atenção, porque às vezes a gente está tão no automático que nós deixamos de agir com misericórdia. Você, por exemplo, tem tido compaixão e misericórdia com a obra missionária? Você tem orado por ela? Você tem orado por tantos missionários espalhados pelo mundo? Você tem tido misericórdia e sustentado, por exemplo, a obra missionária? Quantos missionários por aí precisam do nosso apoio como igreja? É muito importante o nosso apoio. Isso é sentir misericórdia. É sentir compaixão, porque essas pessoas estão em lugares onde muitas vezes nós não podemos ir e elas estão lá pregando o evangelho, correndo risco, tendo as suas necessidades também. Você tem tido compaixão e participado, por exemplo, das ações evangelísticas que a nossa igreja faz, por exemplo, todos os meses, todos os trabalhos realizados, por exemplo, para alcançar a vida daquelas pessoas que não têm a Jesus. Você tem tido essa misericórdia? Ou você somente tem tido dó, mas não tem feito algo a mais? Lembra do início dessa mensagem? Que misericórdia não é somente sentir dó, mas é se compadecer, é fazer algo a mais, é colocar algo em prática. Lembra de Jesus? Lembra do bom samaritano? Eles fizeram algo a mais. Esse é o momento, é momento de nós agirmos com misericórdia. É momento de chorar com aqueles que choram. É momento de pregar o evangelho sem parar. Pois pessoas estão morrendo e indo para o inferno, porque a responsabilidade de pregar o evangelho foi dada a nós como igreja. A todos nós, a mim e a cada um de vocês que estão aí sentados e assistindo pela internet, a responsabilidade de se pregar o evangelho foi dada a nós. Mesmo nós sabendo que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas esse privilégio de pregar o evangelho, de ter misericórdia para aqueles que não têm a Jesus, foi dado a nós. Tenha um coração misericordioso. Sinta a dor do outro. Abra o seu coração, coloque a sua mão no bolso, contribua com a obra. Use o que Deus lhe deu para abençoar pessoas. Use o que Deus lhe deu, que não é seu. Mordomia, nada é nosso, tudo pertence a Deus. Então use tudo aquilo que Deus te deu para abençoar as pessoas e para abençoar a obra de Deus. Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus os abençoe, que Cristo nos ajude em nossas jornadas, que Ele tenha piedade das muitas vezes em que nós deixamos de agir com misericórdia. Quero orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque ela fala conosco, Senhor. E nós te pedimos que, acima de tudo, nós venhamos colocá-la em prática, Senhor. Venhamos ser cristãos felizes, misericordiosos, porque tudo isso é privilégio, é graça, é misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de tantos irmãos que têm sido misericordiosos, por aqueles que têm praticado a misericórdia. E o Senhor incentive cada vez mais a praticar mais e mais
a misericórdia, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que por algum momento, por alguma situação, não têm sido misericordioso. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes, em nosso egoísmo, em nosso orgulho, em nossa prepotência, nós estamos deixando de agir com misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta igreja. Nós te agradecemos pelas parcerias missionárias da primeira igreja batista de São Caetano. Nós te agradecemos pela visão missionária desta igreja, do pastor desta igreja, da liderança desta igreja, dos irmãos desta igreja. Nós te agradecemos porque esta igreja tem espalhado o teu evangelho e que nós venhamos, Senhor, como igreja, ter mais e mais condições de sustentar e de apoiar a obra missionária, de sairmos para fora, de pregar o teu evangelho. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que nos assiste, de cada irmã. Esteja conosco, nos abençoando, no nome de Jesus. Amém.